confiança, a gente sabe do nosso potencial, sabe da nossa qualidade. No jogo do Santos, nós entramos no primeiro tempo, principalmente, entramos um pouco desligado, um pouco desatento, e quando acordamos no segundo tempo, acho que era um pouquinho tarde. Conseguimos igualar o jogo, tivemos até chance ali de empatar, depois tomamos um segundo gol, mas a gente sabe que no segundo tempo a gente melhorou um pouco. Então, contra o Santos, agora na quarta-feira, sabendo das dificuldades que a gente vai encontrar jogando contra o Santos aqui, que é uma excelente equipe, a gente tem que começar desde o início, como começamos hoje. Correndo, lutando, indo para cima para que a gente possa conseguir fazer o resultado em casa. Olha, Wagner, você falou que o jogo de hoje foi um recado para os críticos. Você chegou a falar que o Wagner 9 não está morto. É esse recado que tem que mandar para eles mesmo? Não é recado. Não é bem um recado, só diz que eu não estou morto, eu tenho minha qualidade, eu tenho minha bagagem, eu tenho meu potencial e sei do que eu posso fazer dentro de campo. Então, lógico, hoje foi um bom jogo. Eu vou procurar manter isso para que eu continue dando resultado e ajudando o Corinthians. Mas, às vezes, alguns colegas de vocês falam algumas coisas um pouco pesadas. Então, a gente fica um pouco chateado, um pouco sentido. Eu podia chegar aqui e falar milhares de coisas, fulano, falar nomes, mas não tem o porquê. Eu tenho que pegar dentro de campo e fazer o meu trabalho. E vocês fazendo o trabalho de vocês. Mas tem uns aí, alguns amigos de vocês, alguns colegas de vocês que, às vezes, falam um pouco demais. O Wagner, na hora que você saiu ali aos 40 do segundo tempo, muita gente estava perto da gente que fez questão de levantar para te aplaudir. Como que você falou um pouquinho da relação com a imprensa, que às vezes alguns falam algumas coisas que não são verdades. Muitas pessoas também da torcida também às vezes questionaram um pouco a sua entrada, mas como que é a sua relação com a torcida do Corinthians hoje? Não só depois dos gols, mas como tem sido a sua relação? Cara, tem sido boa. Lógico que o torcedor ele quer ver que o time ganhe, quer que o centroavante faça gols. Não basta só você de repente entrar num jogo e jogar bem. Centroavante de gols, você tem que estar sempre ali brigando para fazer gols. E pela minha carreira, pela minha bagagem, pelo que eu já fiz dentro do futebol, os torcedores querem que eu entre dentro de campo e faça gols. Então, às vezes, o torcedor tem um pouquinho de impaciência. Mas eu sei das minhas qualidades, eu sei que eu posso dar alegria para os torcedores que vêm aqui. E fiquei muito feliz de ter entrado dentro de campo, ter correspondido à altura e ter recebido a aplauso de todos os torcedores. Wagner, na coletiva de sexta, o Renato Augusto disse, independente de quem entrar no lugar do Luciano, que vivia uma fase espetacular, às vezes tem que colaborar não só com gols, mas às vezes com passe, participando muito. E além dos gols, você participou muito, até no terceiro gol do Jadson, quase que você empurrou para dentro ela. Também você está focado nisso? Às vezes não é com gol, mas às vezes é participando muito do jogo? Sim, foi o meu objetivo quando eu entrei em campo hoje era esse. Na minha cabeça eu queria fazer uma boa partida, entrar para jogar bem e ajudar meus companheiros. Mas graças a Deus eu pude fazer um pouco mais, pude fazer os gols. Então o objetivo daqui para frente é esse, tentar jogar bem, tentar ajudar meus companheiros, se não com gol, mas de repente com uma assistência, com uma movimentação que eu possa fazer e um companheiro meu ficar um pouco mais livre para finalizar. Então esse é o meu objetivo daqui para frente, procurar ajudar não só com gols, mas de uma forma que o Corinthians consiga vencer os jogos. Quarta-feira, qual é a expectativa para o jogo contra o Santos? A torcida já está depositando muita confiança, mais de 35 mil ingressos vendidos antecipadamente. É um resultado desfavorável, um 2-0 numa competição de mata-mata. Dá para virar esse jogo, Wagner? Cara, tudo é possível dentro do futebol, né? Por isso que o futebol é emocionante todo o tempo. A gente sabe que a gente vai enfrentar muita dificuldade pela equipe que o Santos tem. Mas a gente sabe também que jogando em casa a gente tem uma força muito grande, a gente tem o apoio da nossa torcida. Então a gente vai procurar fazer o nosso melhor para que a gente consiga o resultado. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vamos encontrar aqui na quarta-feira. Mas pode ter certeza que empenho, dedicação não vai faltar da parte do Corinthians. Obrigado, Wagner. Esse é aquele discurso que a gente escuta muito, o time grande não cai, tem estrutura, tem torcida, mas hoje, lutar para não cair é uma verdade ou você acha que é impossível o Cruzeiro cair? Não, nós estamos trabalhando forte e eu acredito que nós vamos somar pontos para poder realmente não ser rebaixado. Nós temos toda a condição de poder fazer isso. Nós fizemos 22 pontos, né, no turno, então, quer dizer, dá para a gente avançar. São 18 jogos agora que estão restando. Eu não vejo por isso aí. Vejo, sim, uma competição na parte de baixo da tabela para o Cruzeiro. Essa é o que eu posso falar para o torcedor, que tem que acompanhar a gente. Nós estamos na parte de baixo da tabela e temos que jogar esta competição. Lá no Flamengo foi assim, no Cruzeiro foi assim, infelizmente eu estou pegando essas coisas sem colocar culpa em ninguém. Mas isso faz parte do trabalho.
trabalho ele segue. Você identificar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a nossa competição, ela mudou de foco. Era para ser a parte de cima, não foi, veio para a parte de baixo. E nós vamos ter que continuar trabalhando muito forte. Tite, parabéns, 3-0. É uma cacetada importante no time importante que é o Cruzeiro. Mas o destaque de tudo que aconteceu esta tarde foi Wagner Love, o retorno. Para quem entende o futebol como um esporte individual, sim. Para mim, que entendo o futebol como uma engrenagem coletiva, e não só dos 11 que iniciam, mas um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho está inserido a paciência, a compreensão e o carinho do torcedor, o contexto todo foi importante. Tite, pensando no jogo da quarta-feira, essa é a postura que você quer contra a equipe do Santos? Já vou emendar porque eu sei que você mal saiu desse jogo, mas repórter tem que pensar no que está vindo aí, né? Eu respondi lá, eu sei, eu respondi lá e a gente não... O Santos foi melhor, fez o grande primeiro tempo, individual e coletivamente, fez o placar, ficou um pouquinho elástico para mim, o segundo tempo foi equilibrado com chance dos dois. É um outro momento, uma outra etapa para a gente começar a pensar agora. É cedo, estou ainda com a adrenalina do jogo. Tite, tudo bem? Boa noite. Queria te passar dois momentos que você viveu ali dentro do campo, só para a gente ainda falar um pouco mais do Wagner Love. Quando ele marca, todo o banco de reservas e todo o time, inclusive, vai comemorar com ele. Os jogadores antes já tinham dito para a torcida também tratá-lo com carinho. Depois, quando ele é substituído, ele é aplaudido e muita gente se levanta para aplaudir, inclusive, sendo ovacionado. Quanto que, na sua opinião, isso vai mexer com ele e vai valorizar ainda mais ou vai devolver para você um grande atacante? O senhor fala aqui, ó, cabeça, não só na chuteira. Todos nós somos seres humanos. A gente sente um elogio, a gente sente um aplauso, a gente sente um incentivo. A mobilização do grupo, eu vou dizer assim, ó, eu digo para eles o seguinte, eu digo, quando um jogador levar dentro do campo, vocês peguem a bola e o primeiro movimento que vocês têm que fazer é dar a bola para ele de novo. Malcom jogou muito hoje também. Dá a bola para ele de novo. Transmita confiança ao atleta. Por justamente essa relação de grupo, que em alguns momentos vai aparecer o Love, em outros vai aparecer o Renato, em outros vai aparecer o Cássio, porém todos devem estar bem preparados para essas situações, porque o futebol ele é assim. E a gente tem que compreender que seja assim. E que legal, que bonito, porque o grupo também abraçou toda uma causa e ele teve esse carinho por parte do torcedor também, que ajudou a ele a ter todo esse desempenho. Tite, de alguma forma você ficou chateado com a centralização das atenções ao Luciano e o esquecimento do Wagner Love nesses últimos dias, com essa má fase que ele passou? Porque o Renato Augusto, quando saiu do campo, inclusive falou o seguinte, Renato, não se esqueça do Wagner Love, porque o nome dele causa espanto a uma defesa adversária, causa muito respeito. Então, você ficou chateado por esquecimento de um cara que ainda tem uma representatividade grande no futebol? Ah, não, sabe por quê? Eu tenho muito pepino para descascar em muitos aspectos para me focar. É o trabalho dos atletas que iniciam, é a estratégia em relação ao adversário, é aqueles que estão fora estarem preparados, porque a competição entre eles ela vai acontecer. E vai ser inevitável um ou outro entrar e vai ser decisivo. É a valorização de tudo isso. Então tem muitos outros aspectos que nós, enquanto equipe de trabalho, a gente tem que estar voltado. E respeitar todos aqueles aquelas mobilizações, comentários de cada um. Mas a gente sabe que a equipe... O Luciano mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem, disse, eu sei que a equipe toda ela vai estar voltada, eu estou num momento muito difícil, ele estava emocionado, quando eu dei um presente a ele, dei um abraço, ele estava emocionado. Eu disse, pô, infelizmente, em alguns momentos as coisas vão acontecer ruins, é inevitável no confronto, mas forças, e sim, o grupo todo, e a gente aprendeu a se respeitar, professor, a gente aprendeu a crescer muito enquanto homem. Né? Esse lado do homem, que quem não conhecia, do Wagner Love. De trabalho de equipe, de ficar quieto, de trabalhar e ter seu trabalho valorizado agora. Sem se preocupar em responder com ninguém, para ninguém. Tite, você já está há um bom tempo na frente do Corinthians
e tem uma história por aqui, sabe que time grande que está na briga é ser muito cobrado. Você sentia que essa boa exibição estava faltando ao seu time, que vinha apresentando resultados e era contestado muitas vezes? Na última semana na Copa do Brasil não conseguiu o resultado e agora na quarta-feira precisa ainda mais do resultado. Você via que uma exibição como foi a de hoje era necessária até para dar um embalo no time que precisa contornar a situação na quarta-feira? Futebol tem duas equipes e não vai ser dominador 90 minutos. E a gente mede a qualidade de uma equipe não é pontualmente por um primeiro tempo, por um segundo, por uma circunstância, por um resultado. Eu consigo conceber por uma trajetória toda, por uma campanha toda. Ô Tite, o Corinthians vai abrindo frente aí no Campeonato Brasileiro e continuando com a diferença de pontos aí, com relação ao segundo colocado, terceiro, quarto. Daqui a pouquinho o grito aí na arena, por eles ganhando e mantendo essa diferença de campeão e etc. Como é que você vai lidar com isso? Tem preocupação? O torcedor, ele é inteligente. A gente não pode subestimar a capacidade dele. Ele sabe que existem 18 jogos e é muito equilibrado e muito difícil. Nós só fomos pegar a liderança do campeonato, teve no início do campeonato na segunda rodada e depois na 17ª. O campeonato é muito equilibrado ainda. Continua afirmando, com equipes crescendo, com outras equipes estando no estágio mais avançado. Continuo com a mesma opinião em relação ao Atlético, ele está um passo à frente. Isso não retira a nossa ambição, não retira a nossa responsabilidade, isso não retira nada, eu falei isso no início. É esse amadurecimento da equipe, esse crescimento que a equipe vai ter que ter com todos os seus atletas. São os cuidados extra-campo para não machucar, para ter uma boa alimentação, para manter, eu vou dizer, eu peguei com o Bruno, com o Luciano e com o Flávio Grava, todos os índices de força do laboratório, e falei para eles, gente, se não tiver um nível de força alto, não vai suportar jogos de intensidade. Eu estou cuidando de todo mundo, não só dos que estão iniciando. E como um trabalho ele é muito longo, vocês não imaginam o quanto ele tem de importância para que a gente faça passo a passo, degrau a degrau. Antes disso é ilusão. Ilusão a gente não compra esse barco aí. Tite, a sua direita aqui. Só queria voltar a falar sobre o jogo em si. Foi uma grande atuação do Corinthians, né, uma bela vitória. E saber de você assim, o que foi determinante, né, para essa atuação, que praticamente deu poucas oportunidades, poucas chances para o Cruzeiro. As variações de marcação com pressão alta, média e baixa, hoje elas foram muito boas. Tá? Retirando do adversário, por vezes, a saída de bola jogando, fazendo quebrar na frente. Quando era pressão média, agredia a marcação e induzia ao erro. E quando era uma pressão baixa, sabia retomar a posse de bola e jogar sob forma de contra-ataque, ser vertical. Aos poucos, a equipe cada vez mais ela vai se ajustando. Melhorou em relação à bola parada. Ela teve aqueles problemas contra o Avaí e é uma característica nossa. Tantos detalhezinhos, a saída de velocidade em cima do mal jogou muito, para ter finta, para ter lance pessoal não recebendo no pé, mas recebendo no espaço. A equipe vai crescendo. Tite, tudo bem? O Wagner Love conseguiu esse carinho do grupo graças ao técnico que ajudou, graças a ele próprio, porque realmente a gente percebeu que a todo instante todos faziam questão de abraçá-lo. Até teve um gol que os reservas estavam esperando o Wagner chegar do outro lado para poder acontecer esse abraço. E quando ele saiu, você fez questão de chegar até ele e mostrar a torcida para ele. Você falou alguma coisa ali que estava pertinho vendo. E você lembra que você falou para ele? Ou era só mostrar o carinho do torcedor também para com ele? Ele disse que ele merecia tudo aquilo que o torcedor estava passando de carinho para ele. E ele conquistou porque ele sempre ficou voltado ao trabalho. Ele não foi fazer bico, ele não foi dar pio para a imprensa. Gente, eu sei quando o cara dá picado, não tem experiência com você, sabe também. Tem N formas que vocês têm de conseguir, como é que se diz, a minha fonte. Tem fonte aí adoidado. Ele não procurou dar pio para a fonte, ele procurou trabalhar.
tu vai para o trabalho técnico, assiste o trabalho, ele vai lá e faz bem feito. Ele vai lá e faz bem feito, ele faz. É inevitável. Vai ser assim com o Romero. Vai ser assim uma retomada com o Mendonça. E é assim com os outros todos. É assim. O futebol é assim. Ô Tite, você começou o campeonato, o Corinthians começou o campeonato, perdeu o Guerreiro depois de algumas rodadas. Uma peça importantíssima, perdeu o Emerson. Aí o Wagner Love não estava numa boa fase, o Luciano estava de fora, voltou o Luciano e você encontrou um cara nas últimas rodadas, nos últimos jogos, para fazer os gols do Corinthians e perdeu o Luciano, o Corinthians também. O jogo de hoje, quando entra o Wagner Love, que não vivia em algum momento, estava pelo menos carente de tantos gols, ele entra, faz 2 gols, o Corinthians ganha e começa bem o segundo turno. O quanto foi importante essa vitória hoje para o Corinthians continuar sua caminhada dentro do campeonato? Porque sem o Luciano, o Wagner Love não vinha bem, não sai os gols, e o Corinthians não ganha, de repente se conhece bem o Corinthians. O quanto foi importante a vitória de hoje por toda a circunstância que aconteceu nos últimos dias? Primeiro foi desde a minha apresentação e vai ser até o último dia que eu permanecer no Corinthians, a competição leal entre os atletas. Vai treinar para dentro do campo, vai ter oportunidade durante os jogos entrando e mostrar o seu futebol. É isso que determina e faz os treinamentos a tua preparação. Não adianta vir falar se tu não te comportar, se tu não agir, se tu não treinar. Da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo nível de concentração. Então tem que ter por parte de todos os atletas dessa forma. A outra, o quesito, né? A importância da vitória hoje para sanar todo esse monte de questionamento. Eu vou dizer, vai continuar, hora um, hora outro, porque ele é futebol, quando baixar o nível técnico, vai entrar um outro. É assim, é a competição, daqui a pouco não vai estar na sua melhor condição, vai entrar o que está fora, porque equipe é assim, porque grupo é assim, daqui a pouco o técnico vai optar, durante o jogo vai não estar bem tecnicamente, entra um de velocidade, entra um de armação. Os 2 últimos jogos foram extremamente decisivos, o Danilo contra o Havaí foi decisivo. Então, cada um tem que encontrar o seu momento. De novo, equipe. Tite, você termina essa rodada provavelmente entre os 5 melhores ataques, continua com a melhor defesa, mas você sempre bateu numa tecla do equilíbrio, do saldo de gols que você tem, independentemente agora do que aconteça entre Atlético. Palmeiras, nesse momento, o melhor saldo de gols, 16. Hoje é dia de tomar uma caipirinha, né? Comemorar, chegou no número que você tanto batem e cobram de você e está com o melhor saldo hoje. Não me mete pilha, cara. Você já está doido para caipira? Estou feliz pelo desempenho, estou feliz por os atletas responderem, estou feliz pela maturidade de sair de um clássico que perdeu e retomar um padrão. Né? Considero, respeito todas as opiniões diferentes, mas gosto de analisar antes do resultado e desempenho. Hoje a abertura da minha palestra foi assim: merecer, competir e jogar primeiro e segundo tempo aí eu botei um monte de pontinhos. Isso aqui vem antes de ver o resultado. Tem que jogar e competir para te merecer o resultado, para te construir o resultado, para te ter a qualidade do resultado, para te ter competitividade do resultado. E respeito todas as opiniões, porém equilíbrio de equipe ele é medido sim pelo seu saldo, por fazer gols e por tomar poucos gols. Isso mostra equilíbrio. Tite, queria saber se você teve a oportunidade de dar um abraço no Edson, que foi homenageado aqui hoje, e queria saber se essa mobilização do grupo do Trambolob se fez de algum momento te lembrar aquela que teve no próprio Edson em 2012, quando ele viu um jejum e foram atrás dele. Eu sei que para você é muito marcante naquela trajetória. Eu encontrei ontem o Edson no estádio, dei um abraço nele, mas antes de dar um abraço eu mandei ele botar tênis e digo, pode ir, te vira, pode botar tênis. Ele começou a ver daqui para cima dá, daqui para baixo meu joelho não aguenta mais. E falei dele um exemplo também, era um outro cara de grupo, que ele jogando ou não jogando, ele conseguia, não é que tu goste mais ou menos, eu sei que todo mundo quer jogar, vai atrás. Eu também fui goleiro, não jogava, mas administra o teu sentimento interno de trabalho. E o Lietz também era esse exemplo. Ele ficou fora jogando o Danilo, mais avançado, com o Alex. Por um momento, aquilo que eu falei de momento. Agora, em nenhum momento, nenhuma situação ele fez bico, ajeitou.
de novo exemplos de jogadores que têm essa determinação, né? Assim como o Love tem, assim como outros jogadores têm. Tite, hoje o ataque do Corinthians teve o desempenho que você entende ideal, falando do Malcom, abrindo espaço, como você comentou, e o Lopes chegando forte lá no ataque. E também o time que está disputando ainda 18 partidas no Brasileirão e terá que se classificar e passar na Copa do Brasil mais 7 partidas, e tem outras equipes que estão disputando também a Sul-Americana. O que vai ser o diferencial para conseguir chegar bem e manter equilíbrio nas duas competições? A resposta é muito ampla. Eu vou dizer, eu coloquei assim, o aspecto clínico e cuidados dos atletas, o aspecto físico, o aspecto da consciência do atleta. Eu estou falando de comida, de não beber e de noitada, sim, né? Porque tu tem que manter o teu nível de força, o teu peso, o percentual de gordura. Eu voltei muito mais chato com isso do que quando eu estava. Porque eu sei que o atleta, ele precisa estar na sua condição física para com a cabeça estando legal, o corpo responder. Qualidade técnica que é essencial. Trabalho nosso todos enquanto equipe, Serode, Luiz, todos nós temos uma melhor condição. Eu volto a dizer, a engrenagem de futebol é muito grande, é muito ampla. Esses cuidados que eles vão ser fundamentais. Tite, eu ia encerrar, mas o rapaz chegou um pouco atrasado aqui, que teve que plantar a bananeira. Então, eu vou deixar ele fazer a última pergunta, tá? Ele só não pediu plantar a bananeira porque... Por causa de um troféu que ele prometeu que ia dar para o Wagner Lopes. Eu vou explicar. Sou eu aqui, Ivan, sou de Caraguá, da Caraguá FM. Eu disse no programa ontem, na nossa cidade, que se o Wagner Lopes fizesse 2 gols no jogo de hoje, eu plantaria bananeira aqui na arena. Eu não sei como isso chegou para o Christian, seu volante de reserva. E no finalzinho da partida, inclusive, nós elegemos Wagner Lopes o melhor em campo, ele ganhou nosso troféu, Caraguá FM Special Dog, inclusive é patrocinador também do Corinthians do Calção. Nos alegramos muito com isso. Fiquei muito feliz de entregar o troféu para o Wagner Lopes, mas paguei o mico do ano, plantando bananeira lá em frente ao banco de reserva de vocês. Só que eu quero te dar os parabéns, professor, por ter insistido, por não desistir de ninguém. Eu lembro que um dia sua esposa disse, ou a sua filha, não me recordo, para você não desistir do Roberto, num determinado momento. E você não desiste de ninguém. Então eu quero por isso te dar os parabéns. Eu posso falar de camarote, professor Adenor, professor Tite, porque eu sou corintiano e não escondo isso. Respeito muito os meus companheiros de imprensa, mas eu, lá em Caraguá, o pessoal me respeita mesmo sabendo que eu sou tão corintiano assim, porque eu procuro ser profissional. Eu realmente não acreditava no Love. Quero te dar os parabéns, porque o senhor acreditou no Love e ele foi o diferencial, junto com o Renato Augusto, Jadson, o time inteiro teve uma grande partida hoje. Tirando o bico, só queria que o senhor comentasse, foi a melhor partida do Corinthians nesse primeiro semestre, professor? Parabéns pela vitória. O parabéns não é para mim. Eu gostaria muito, vaidosamente, de aceitar e dizer, pô, que legal, é para o Love, é para a esposa dele, é sempre para os amigos dele, é para a família dele. É aquele primeiro punho quando tu vai para casa e tu vai lá e sente a força. É ali onde eu vou tomar minha caipira agora, é onde eu vou namorar. É ali, é o primeiro. O mico, ele tem duas conotações. Se a tua, eu não vi, se a tua crítica, ela foi no sentido assim, de querer fazer legal, exato, ele é legal. Quando ele é pesado e pejorativo, quando a gente entra assim, por exemplo, com crítica de, pô, não teve moral, não teve sangue, não teve... Ah, cara, aí eu olho assim, me dói esse tipo de crítica. Não tem vontade, como se vontade fosse determinante, como se ninguém tivesse vontade de ganhar jogos. Aí eu tenho... Se ela não põe assim, eu não tive a condição de medir, até de uma brincadeira, de uma coisa salutar, que seja legal e que seja assim. Só que ele deveria ter visto também, eu queria também ter visto. Vamos botar na minha de canto. Obrigado. Um abraço.